A nossa exposição aqui hoje é sobre o tema dos grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se trata de uma política pública, né? Uma política pública que tem, sobretudo, um impacto de transformação social na sociedade, né? Então, eu acho que a gente pode passar assim, não tem problema nenhum, porque as letras estão coloridas, estão em vermelho, tá? Eu vou passar assim em preto mesmo, então. E os grupos reflexivos, eles são, digamos assim, a verdadeira revolução no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu dou aula para os promotores mais novos que entram na carreira aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, e eu sempre digo a eles, olha, se vocês tiverem a oportunidade de escolher um único projeto para implementar na promotoria de vocês, implementem os grupos reflexivos, porque esses grupos reflexivos, eles fazem a diferença, eles têm uma super taxa de sucesso. Quando eu falo em taxa de sucesso, eu falo em não reincidência daquele homem autor de violência. E eu inicio falando, primeiro, qual a necessidade, então, de trabalhar com os grupos reflexivos e qual que é a responsabilidade das instituições no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom, as instituições, elas atuam em conjunto, isso não é surpresa para nenhuma de vocês. Eu vejo aqui que a secretária está aqui representando o governador, a Cris está aqui representando o MP, nós temos membros, eu vi aqui, de guarda municipal, pessoas do Poder Judiciário. Então, existe o entrelaçamento das autoridades para o trabalho na prevenção e na repressão também, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, né? E isso é muito importante que a rede atue de maneira conjunta, de maneira articulada, para que não existam, digamos assim, pontos de contato que não estejam bem firmados nesse mecanismo. E o segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a importância do Ministério Público nisso tudo, porque a Lei Maria da Penha, ela confiou ao Ministério Público, e isso está expresso na lei, o enfrentamento criminal, a responsabilização penal dos homens autores de violência e também a fiscalização das políticas públicas de prevenção. Lá no artigo 22 da lei, o Ministério Público é obrigado a fiscalizar, e em toda ação envolvendo mulher vítima de violência doméstica, se o Ministério Público não for autor, ele então, fiscal, né? Ele participa como fiscal da ordem jurídica e fiscaliza, então, aquela ação. Voltaram os slides aqui, vamos ver se... Pronto. Vocês conseguem ver os slides? Conseguem, né? Não Sim, tem estamos problema. vendo. Vamos passar assim em preto, porque não há prejuízo algum ao evento. Não sei o que aconteceu, provavelmente alguma coisa aí do sistema do MP. O primeiro ponto que eu sempre gosto de falar muito sobre os grupos reflexivos é o seguinte: existe um perfil de homem autor de violência doméstica e familiar contra a mulher, e diferentemente de outros crimes, como, por exemplo, estelionato, onde a gente pega a ficha corrida desse homem e é cheia de estelionatos, onde um homem filiado a uma organização criminosa, no caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, não existe um perfil traçado desses homens. Todo e qualquer tipo de homem pode acabar praticando atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não à toa, eu falo aqui nesse slide que o agressor possui o perfil do homem comum, aquele que muitas vezes até frequenta círculos sociais que nós frequentamos, aquele que muitas vezes trabalha em locais onde nós trabalhamos. Isso ocorre, inclusive, no Poder Judiciário. Às vezes a gente tem membros do Poder Judiciário sendo afastados, membros do Ministério Público. Então, a violência doméstica é um fenômeno autofágico na nossa sociedade brasileira e que ela atinge todos os seus recortes. É claro que, por uma questão de vulnerabilidade, de interseccionalidade, as mulheres pretas e pobres, elas são a maioria das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente não ignora isso. Mas o que eu quero dizer a vocês é que os homens autores de violência doméstica são os homens em geral da sociedade, porque é uma questão que está muito entrelaçada com a nossa questão cultural. E os grupos reflexivos, eles vêm justamente para desconstruir essa cultura machista e que, por vezes, até a partir de microagressões, microatos,
Só para dar do cotidiano, só para dar alguns exemplos aqui para vocês, propagandas de vem verão, vai verão, cerveja, mulheres sendo estereotipadas em propagandas ou em programas televisivos. Isso também contribui, ainda que a nível inconsciente, para que esses homens pratiquem atos de violência contra a mulher. A gente sabe que hoje violência contra a mulher não é só uma violência física, mas uma violência psicológica, também patrimonial, moral. Então, o nosso ponto de partida aqui é o seguinte: a violência contra a mulher atinge todas as classes sociais, ainda que as mais baixas sejam as mais atingidas, né? E qualquer tipo de homem pode estar sujeito a esse tipo de fenômeno, né? Não à toa, a gente, por vezes, aqui no Ministério Público, atua com agressores que são empresários da alta sociedade e também com pessoas das camadas mais baixas em termos financeiros da sociedade. Qual que é a importância, então, de se trabalhar com os homens autores de violência doméstica? Muitas pessoas têm uma compreensão muito equivocada, na minha humilde opinião, que no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos que trabalhar unicamente com as mulheres. Essa é uma visão equivocada. Por quê? Porque os homens autores de violência doméstica fazem parte e talvez não são aqueles que praticam os atos de violência e fazem parte dessa engrenagem cultural que resulta nos altos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher no nosso país. O Brasil é o segundo país dentre as democracias na América Latina que mais mata mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres, pela condição de mulher, né? É o segundo país que mais existe feminicídio na América Latina, dentre as democracias estabilizadas. Então, é muito importante que os homens sejam inseridos nessas políticas públicas que o Estado e que o Ministério Público tem o dever de fomentar e fiscalizar, para que a gente transforme esse cenário. Segundo, nós temos aí uma difusão da informação e educação em gênero, em direitos humanos, em todo e qualquer ambiente. Como a secretária falou e falou muito bem, nós ainda temos ambientes que são majoritariamente frequentados por homem. Ela deu o exemplo do grupo de futebol, o exemplo da barbearia, achei 2 exemplos ótimos para eu trazer aqui para vocês também. Então, essa difusão de informação para esses homens que começam a ser encaminhados aos grupos reflexivos, eles também passam a replicar essas informações a outros homens nesses ambientes onde por vezes, nós não temos acesso. Um grupo fechado de WhatsApp do futebol, uma barbearia masculina, por exemplo. Gostei muito desse segundo exemplo da secretária, vou passar a utilizar nas minhas palestras também da barbearia, porque era um exemplo que eu não utilizava. E a transformação da sociedade em matéria de direitos humanos das mulheres também perpassa pelos homens. Claro que as mulheres são as protagonistas dessa causa e ninguém discute isso. As mulheres são e sempre serão, mas como a doutora Cristiane e a secretária bem disseram, os homens têm que ser aliados nisso, os homens têm que estar junto. Hoje, a secretária disse que o governador está lá com o lacinho branco. Então, é isso, todo mundo tem que pegar junto, estar junto de mão dadas, porque o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher, ele se alastrou no Brasil. Em todos os estados da federação nós temos índices absurdos, alguns índices maiores, outros menores, e nós não temos, e eu garanto isso a vocês a partir de estudos e a partir dos dados do Fórum Nacional de Segurança Pública e de estudos que eu realizo na matéria há mais ou menos 4 anos, que nós não temos como atingir uma transformação da nossa sociedade brasileira sem trabalhar com os homens. A partir daí, então, eu pergunto a vocês, quais que são os principais objetivos dos grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica? Quais que são, então, os objetivos? O que a gente busca atingir quando a gente implementa um grupo reflexivo? E o principal objetivo deles é desconstruir aquele padrão anteriormente internalizado por aquele homem autor de violência doméstica, inibindo o ciclo da reincidência. O homem é encaminhado ao grupo, e eu vou dizer para vocês quais são as formas de encaminhamento depois, né? E a mais eficaz delas, que é na medida protetiva. E quando ele passa a receber aquelas palestras, aquelas informações, ele passa a ter desconstruído um comportamento que ele internalizou a partir de uma série de questões. Por vezes ele foi vítima de violência na infância, por vezes ele observou o pai sendo agressor contra a sua própria mãe, ou o pai o tratando de maneira diferente da sua irmã. Por vezes ele está também inserido nessa cultura que, infelizmente,
e diariamente emerge no nosso país em microatos, microagressões que vão fomentando, de alguma forma, a discriminação da mulher pela simples condição da mulher ser mulher, né? E eu também tenho que dizer aqui, Cris, o que os grupos reflexivos não são. E eu sempre falo isso na palestra de encerramento dos grupos, eu sempre faço a palestra do último encontro, e eu sempre chego lá e falo para eles, olha, os grupos reflexivos, eles não são um programa do Rodrigo Faro de namoro ou amizade, eles não são volta com a amada, eles não se prestam a isso. Estou dizendo que depois que o homem frequentar o grupo, ele não pode voltar com a sua esposa ou com a sua namorada? É claro que pode, mas aí é uma escolha pessoal de cada um. Mas os grupos não funcionam dessa forma. Os grupos funcionam como um instrumento pedagógico e educativo de educação e direitos, certo? E é muito importante, e eu digo isso porque hoje em dia nós temos até alguns grupos na sociedade radicais contra o direito das mulheres, né? Nas redes sociais, inclusive. Esse segundo ponto aqui, que o conhecimento transmitido aos homens que frequentam os grupos reflexivos, eles atingem de forma direta os homens que lá estão e de forma indireta as mulheres também, porque ainda que eles não voltem com aquela namorada, com aquela mulher que fez a solicitação da medida protetiva de urgência, ele vai ter que se relacionar com alguma outra mulher. Uma nova namorada, a sua mãe, a sua irmã, uma colega de trabalho. Então, a sociedade toda acaba perpassando por uma transformação com a implementação dessa política pública. Então, é muito importante a gente ter esses dois pontos de partida. O que o grupo objetiva, desconstruir o comportamento que viola direitos humanos de mulheres por esses homens, e o que o grupo não objetiva, que é não uma reatação da relação entre o casal. Mas é muito também importante a gente perceber que existe dentro do Ministério Público, e aqui eu faço uma fala direcionada aos colegas e servidores do Ministério Público do Estado do Espírito Santo que me escutam, uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público estimulando a criação desses programas de recuperação e reeducação. A lei trata os grupos reflexivos como programas de recuperação e reeducação. Grupos reflexivos foi a expressão que se popularizou no Brasil para falar sobre esse assunto. E o CNMP chega a trazer até um conteúdo mínimo de palestras a serem abordadas, formas de violência contra a mulher, machismo estrutural e estruturante, que a gente falou um pouco aqui, cultura da violência, paternidade, que é algo muito importante, né, doutora Cristiane? Hoje a gente tem que começar a falar também dos filhos da violência doméstica, né? Como que essas crianças, então, vivem após vivenciar ali um episódio de violência doméstica entre os seus pais, responsabilização dos homens e reflexão acerca dos comportamentos. Esse é um conteúdo mínimo apontado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não é um conteúdo vinculante, mas que já nos dá uma diretriz. Olha, depois eu posso passar para a doutora Cristiane, acredito que até já tenha passado em outra oportunidade, o modelo de projeto que eu utilizo, e eu tenho um grupo, secretária, que eu utilizo profissionais das mais variadas áreas do saber, porque eu acho que isso é muito importante para os homens autores de violência, ter contato com assistentes sociais, psicólogas, pessoas do direito, pessoas da medicina, porque assim isso tudo os ajuda a desconstruir aquele comportamento internalizado, não só de uma perspectiva, não só a partir de uma lente, mas de várias lentes diferentes e a partir de vários pontos de partida. Então, o CNMP e o CNJ, caso o pessoal do Judiciário também esteja aqui junto com a gente, né? Hoje, eu sei que tem algumas pessoas do Poder Judiciário aqui, o CNJ também recomenda que os juízes instituam esses programas, recomendação 124 do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, existe tanto pelo Conselho Nacional do Ministério Público quanto pelo Conselho Nacional de Justiça um movimento para que esses programas sejam instituídos. Então, vejam a importância disso. Isso chegou a tamanha importância que, a nível nacional, os dois órgãos nacionais da magistratura e do Ministério Público, em termos ali de fiscalização e orientação, recomendam os seus membros a fomentarem esse tipo de política pública nas suas comarcas. A partir daí, eu digo a vocês que existem basicamente são três formas em que os homens são encaminhados aos grupos reflexivos. Na medida protetiva de urgência,
que é a melhor delas, e é a que eu vou me estender aqui com vocês hoje, explicar por que é a melhor delas, como condição para a liberdade provisória, ou seja, o sujeito está preso por descumprir medida protetiva. Vai lá, faz um pedido de liberdade provisória, o Ministério Público diz, olha, eu concordo com a sua liberdade, desde que você use uma tornozeleira eletrônica, você não frequente determinados locais e você também participe dos grupos reflexivos. Assista às palestras. E terceiro, como se eventualmente o homem é condenado por um crime ou uma contravenção penal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei de Execução Penal, a LEP, Lei 7.814, de 84, ela nos faculta também a possibilidade de encaminhar esses homens autores de violência aos grupos, o que é muito importante, doutora Cris, pelo seguinte, porque suponhamos que algum colega do Ministério Público capixaba aqui tenha um interesse em implementar o grupo reflexivo na sua comarca. Ele não vai conseguir, ele vai conseguir encaminhar os homens condenados nas ações penais em tramitação, se o grupo for implementado. Então, ele consegue trabalhar também com esses homens daqueles processos que já estão em andamento e que se iniciaram antes da criação do grupo. Então, por isso, muito importante, e especialmente importante, o número 1 e o número 3, o encaminhamento na medida protetiva, que é o que eu vou me estender a partir de agora, e se condenado como condição ao regime aberto. Então, o sujeito é lá condenado, a gente sabe que as penas são baixas na maioria dos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem que se apresentar no fórum, não pode frequentar determinados locais, enfim, tem que eventualmente cumprir alguma outra pena, avisar se vai se mudar da comarca ou se afastar da comarca por tantos dias, e também tem que frequentar as palestras do grupo reflexivo. Então, vejam como o legislador vem amarrando essa política pública, tanto na execução penal, quanto de uma forma mais preventiva na medida protetiva de urgência. E aqui que eu gostaria de conversar com vocês. Desde ali o inicinho da pandemia, o legislador reformou a Lei Maria da Penha e introduziu 2 novos incisos no artigo 22, que é o artigo que é intitulado Medidas Protetivas que Obrigam o Agressor, e se obrigam o agressor, já nos dão a dica que é uma medida obrigatória. O comparecimento a programas de recuperação e reeducação, são os incisos 6 e 7. Então, antes dessa reforma legislativa, eu já trabalhava com os grupos reflexivos, porque ali no próprio artigo 22, vocês podem ver que o legislador disse assim, constatada a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, entre outras. Então, entre outras, aqui dava uma margem aos magistrados já de trabalhar com os grupos reflexivos, mas ainda havia muita resistência de alguns magistrados, de alguns juízes, dizendo o seguinte, não, eu só trabalho com as medidas protetivas que estão expressamente previstas no rol do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então, veio o legislador, de forma muito acurada, um pouquinho antes ali do início da pandemia, em março, abril de 2020, e introduz os grupos reflexivos como forma expressa, em abril de 2020, como forma expressa de medida protetiva que obriga o agressor. E, gente, eu falo que o comparecimento é obrigatório porque eu já tive casos em que os colegas me procuraram que o juiz decreta o comparecimento facultativo do agressor, como se houvesse essa possibilidade do agressor decidir se ele vai cumprir ou não uma ordem judicial. Eu pergunto a você, se fosse possível o comparecimento facultativo aos grupos reflexivos, por uma questão de sistemática, de raciocínio jurídico, nós também teríamos que encarar que o afastamento do lar poderia ser facultativo, que a proibição de contato poderia ser facultativo, e, obviamente, ninguém defende uma interpretação como esta. Então, obviamente, que se o juiz determina que o homem deve comparecer ao grupo reflexivo, não há um espaço para que ele decida se ele deve ou não comparecer a essas palestras. Aqui eu trago também um assunto que a gente pode conversar um pouco mais para frente, depois nos debates, né? Se os grupos reflexivos eles constituem uma antecipação de pena.
é muito interessante, doutora Cristiane, que eu percebo que os homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, muitas vezes eles não se importam em sair de casa, não se importam em não manter contato, não se importam, às vezes, até em pagar alimentos a ex-companheira, mas não querem comparecer às reuniões do grupo reflexivo. É uma coisa assim que mostra o quanto a cultura machista está imbricada na nossa sociedade, porque ele vai pensar, nossa, as pessoas vão ver que eu estou comparecendo a umas reuniões para aprender um pouco sobre gênero, sobre Lei Maria da Penha. Então vem lá o ministro Rogério Schietti Cruz, antes, inclusive, dos grupos serem incluídos como medida protetiva expressa, e diz o seguinte: a participação em grupos reflexivos está longe de constituir uma penalidade, configura em verdade um benefício à sociedade, porque ela não tem outro objetivo senão de conscientizar os autores e supostos autores. Aqui ele coloca supostos autores porque muitos homens são encaminhados na medida protetiva de urgência, a respeito de questões de gênero e, assim, tentar evitar a recidiva de seus participantes. Nós tivemos também, no último dia antes do recesso, no ano passado, o reconhecimento da natureza dos grupos reflexivos como medida protetiva de urgência civil. A gente sabe que agora, em novembro desse ano, isso foi pacificado de uma vez por todas, e graças a Deus o STJ, a terceira sessão, reconheceu que as medidas protetivas de urgência ostentam a índole de caráter civil. Isso é muito importante que a gente trabalhe com esse entendimento do STJ, tá? E mais recentemente, eu vou deixar até para os nossos debates, Cris, depois, uma decisão da ministra Daniela Teixeira, de turma, dizendo expressamente que o encaminhamento do homem aos grupos reflexivos, já na medida protetiva de urgência, ele não configura antecipação de pena, porque ele é um programa de ordem pedagógica, de índole pedagógica, que possui o viés de conscientização. Aqui eu gostaria de conversar especificamente, mais direcionadamente ao pessoal que atua no sistema de justiça, sobre uma posição que a gente firmou no Ministério Público do Paraná, a partir da nossa corregedoria, e é uma posição que ela foi chancelada, inclusive, pelo TJ Paraná e pelo STJ, que é o seguinte: suponhamos que um homem é encaminhado ao grupo reflexivo, certo? 2, 3 dias, vocês sabem, colegas, que isso acontece porque as mulheres muitas vezes estão inseridas ali no ciclo da violência. Aquela mulher se dirige ao cartório criminal e pede a revogação das medidas protetivas. O processo vem para o Ministério Público, e o que nós temos sustentado aqui no Ministério Público do Paraná, e o STJ vem admitindo essa posição, que nós nos manifestemos, então, pela revogação das medidas que a mulher pediu, afastamento do lar, proibição de contato, etc., etc., mas pela permanência desse homem na frequência dos grupos reflexivos. E o argumento é basicamente o seguinte: o grupo reflexivo é a única dentre as medidas protetivas de urgência que não guarda relação direta e frontal com a integridade física da mulher, né? Então, é um argumento muito forte para que esse homem permaneça a frequentar as reuniões. Segundo, geralmente, em 99% dos casos, as mulheres não pedem, quando solicitam as medidas protetivas, o encaminhamento do homem aos grupos reflexivos. Por vezes, até por desconhecimento acerca da existência dessa política pública. Quem pede é o Ministério Público ou o juiz mesmo encaminha de ofício. Então, não há violação ao princípio da adstrição, que para aqueles que não são do direito, é um princípio jurídico que diz que o juiz tem que decidir o que foi pedido pelas partes, tá? E terceiro, como eu já disse aqui algumas vezes durante a nossa exposição, e por isso eu fico muito contente que a secretária está aqui junto conosco, grupos reflexivos ostentam a natureza jurídica de políticas públicas e devem ser prestados de forma contínua e permanente pelo Estado, tá? Os grupos são uma política pública, isso é muito importante que seja internalizado pelos senhores, porque nós, como membros do Ministério Público, nós temos o dever de fiscalizar políticas públicas para ver se elas estão sendo prestadas a contento nos padrões qualitativos que a lei prevê e fomentar as políticas que a lei prevê e que não estão sendo prestadas. Caso alguém tenha interesse, a doutora Cristiane disse que eu tenho uma coluna lá no Jota, que eu publico alguns textos, e o último texto que eu publiquei é Tutela Coletiva e Combate à Violência contra a Mulher, parte 2. É uma série de 2 textozinhos que eu estou escrevendo sobre
enfrentamento à violência doméstica e processo coletivo, como que nós do Ministério Público, de forma coletiva, podemos atuar de forma preventiva também para fortalecer o enfrentamento à violência doméstica. Com algumas ações que uma ação que eu tenho na promotoria vai atingir a coletividade inteira de mulheres da minha comarca ou de homens, como é o caso dos grupos reflexivos, tá? Então, grupos, eles são políticas públicas. Aqui, para eu mostrar que eu não estou mentindo para vocês, depois a apresentação vai ficar à disposição, tá? E ela vai ficar com o fundo branco, não se preocupem, né? Para quem quiser depois ver. Um habeas corpus do Paraná dizendo que não tem problema nenhum em que se revogue as medidas protetivas a pedido da mulher, mas se mantenha o homem ao grupo reflexivo, e também uma decisão do STJ monocrática do ministro Joel Ilan Parcionic, de 19 de dezembro do ano passado, então quase um ano atrás, também chancelando essa possibilidade. Então a gente tem que implementar no Ministério Público Brasileiro essa cultura. Primeiro, vamos instituir junto aos municípios e ao Estado os grupos, e depois, quando as mulheres vêm e pedem a revogação, bom dia, minha amiga Cláudia, que chegou também à exposição, que felicidade tê-la aqui conosco, né? A Cláudia, que é uma também lutadora do direito das mulheres, e implementar, depois da implementação dos grupos, fomentar essa posição institucional, que esses homens permaneçam comparecendo às reuniões, ainda que tenham relatado o relacionamento. Não foram raras as vezes que depois, quando eu fiz o processo da ação penal, a mulher, no final da audiência, diz assim: doutor, eu queria conversar com o senhor e eu queria agradecer por o senhor ter colocado, o senhor e a juíza terem colocado o meu marido para frequentar aquelas reuniões. Ele é outra pessoa. Então, muito legal esse posicionamento que a gente firmou no Ministério Público do Paraná e que está ganhando eco aí, Brasil afora, e que eu sugiro aos colegas do Ministério Público do Espírito Santo, inclusive, doutora Cristiane, eu tenho um parecer que eu fiz, né, um modelo já com todos esses argumentos, posso passar aos colegas também, sem problema nenhum, até se a doutora depois quiser colocar no site do NEVID. A doutora sabe que eu estou sempre à disposição para passar o que for preciso, né? Aqui, eu vou pular esse slide porque eu já falei um pouco sobre isso, aquela situação de que não seria possível o encaminhamento ao grupo e o comparecimento facultativo. Essa foi uma decisão lá do Paraná, de um colega que me pediu socorro, e eu disse a ele os argumentos que eu trouxe a você. Olha, o juiz está equivocado com todas as vênias, porque a lei diz que são medidas protetivas que obrigam o agressor. O agressor não tem espaço para decidir se ele vai ou não cumprir uma ordem judicial. Tá? Então, como a gente já falou sobre isso aqui, eu vou passar esse slide. E nesse ano de 2024, também, o TJ do Paraná enfrentou essa questão do comparecimento facultativo e disse que isso é um absurdo, né? Que não tem pé nem cabeça. Então, vem aí a jurisprudência dos tribunais consolidando um posicionamento nesse sentido também. No Brasil, a gente sabe, eu sempre brinco, secretária, que no Brasil a gente tem que dizer o óbvio também, né? Porque até o óbvio tem uma frase, eu me esqueci de quem que é essa frase, que no Brasil até o passado é incerto, né? Então a gente tem que dizer o óbvio algumas vezes, né? E como eu estou escrevendo um livro sobre direito das mulheres, eu faço essa pesquisa nos tribunais estaduais, inclusive no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Então, por vezes, eu encontro acórdãos assim, dizendo óbvio, dizendo, olha, uma mulher pode se separar sem que o marido concorde com o divórcio, né? A gente chega a encontrar coisas desse tipo quando a gente estuda direito de família e violência doméstica. Indagações importantes a serem respondidas por nós todos aqui hoje. Grupos reflexivos constituem uma política pública? Já falei que sim, e a literatura nos aponta para isso. E se é uma política pública, ela deve ser prestada de forma permanente, contínua e universal aos homens encaminhados. Se constitui uma política pública, eu pergunto aos senhores e às senhoras, e aqui talvez seja a parte mais importante da nossa apresentação, já que tem muitas pessoas de vários municípios capixabas aqui hoje, que é a seguinte: é obrigatória a existência de ao menos um grupo reflexivo por comarca? A resposta é sim. Alguém imagina, doutora Cristiane, que em pleno 2024, no segundo país
e dentre as democracias da América Latina que mais mata mulheres, que chega lá, que esteja um juiz de uma cidade do interior do Espírito Santo e dê uma canetada encaminhando o homem. Pedro Malan, até o passado é incerto. Muito obrigado, Cláudio. Alguém imagina que o juiz dê uma canetada, encaminhe o homem ao grupo reflexivo e não há grupo na comarca? Isso é inconcebível. A Lei Maria da Penha ter 2 incisos, 2 medidas protetivas que obrigam o agressor, desprovidas de qualquer eficácia social. Então, sim, existe uma obrigação primária do poder público. E quando eu falo poder público, aqui eu falo Estado lato sensu, tá? Estado e municípios, por isso que eu trabalho muito com parcerias, para que nós tenhamos ao menos um grupo reflexivo por comarca. Claro que é muito bom que nós tenhamos mais de um grupo reflexivo, porque daí, eventualmente, o sujeito trabalha como caminhoneiro, tem que se muda de comarca. Aí ele pode cumprir as reuniões em outro local. O Vitor Hugo falou ali, pior é quando o juiz encaminha a grupo. Exatamente, Vitor. Por isso que nós temos que ter ao menos um grupo reflexivo por comarca. E mais recentemente, o STJ reconheceu, inclusive, que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em prol de mulheres vítimas em situação de violência doméstica. Então, em últimas consequências, e gravem aqui, colegas, vou até destacar, tá? Eu não estou defendendo isso, isso é em último caso. Mas, em último caso, seria possível até um ajuizamento de uma ação civil pública contra o município, para que o município instituísse essa política pública. Eu nunca precisei fazer isso, não sei se é porque eu sou bom de conversa e bom de convencimento, mas eu sempre chamo o secretário de assistência social do município, falo, olha, primeira coisa, eu, promotor de justiça, vou pegar junto, eu vou dar uma palestra, eu vou ajudar a organizar, a juíza vai pegar junto, vocês não estão sozinhos. Eu sei que tem muitos profissionais da assistência social aqui, e eu gostaria, inclusive, de deixar o meu abraço e registrar minha admiração por vocês, porque eu sei que a demanda da assistência social em todos os municípios do Brasil é uma demanda infinita. Então, às vezes, assumir mais esse grupo, que eu sei que é importante, os profissionais pensam, olha, mas eu vou ter mais um trabalho, então por isso que depois eu vou mostrar aqui como, na verdade, a assistência ela faz mais um papel de gerenciamento e os palestrantes, que são palestrantes voluntários, é o promotor, é a juíza, é o médico que tem boa relação com a comunidade, é uma enfermeira, uma assistente social, enfim. Como, então, que os grupos podem ser estruturados? Aqui de uma forma bem sintética. Primeiro, pela assistência social, em parceria com o sistema de justiça. E esse eu acho o melhor modelo, Cris, pelo seguinte, porque não existe um município, a secretária estadual pode me confirmar isso, não existe um município no estado do Espírito Santo que não tenha uma secretaria ou ao menos um departamento de assistência social na sua prefeitura. Né? Então, sempre vai ter, no mínimo, essa estruturazinha, para que, estruturazinha que eu digo, não diminuindo a estrutura, mas em termos de enxuto, para que isso seja desenvolvido, tá? Ele pode também ser estruturado, em alguns lugares isso funciona muito bem, mas principalmente em grandes localidades, em parceria com faculdades locais, tá? Grupos de cursos de psicologia, assistência social, que daí encabeçam esse trabalho, claro, sob a supervisão do Ministério Público, sob a supervisão do sistema de justiça, e eles podem também ser estruturados pelo Conselho da Comunidade, em parceria com a equipe dos tribunais. Eu sei que no estado do Espírito Santo a gente tem o projeto Homem que é Homem, né, da doutora Cláudia também, que é uma amigona minha, assim, a primeira vez que eu estive, a primeira e única até hoje, né, que eu estive no Espírito Santo presencialmente, foi a convite da doutora Cláudia Demanter, que faz assim um trabalho excelente, efusivos elogios à doutora Cláudia também. Eu sei que também em parceria com a doutora Cris, com a doutora Brunella, com várias pessoas. Eu sempre Doutor digo... Timothy, Pode só te falar. interrompendo, a doutora Cláudia nos assiste também. Doutora Então... Cláudia Dematê. Então, doutora Cláudia, que felicidade vê-la aqui hoje, né? Uma grande amiga minha, que me deu a oportunidade de conhecer o Espírito Santo e conhecer o trabalho que a Polícia Civil desenvolve no estado do Espírito Santo. E eu não poderia, seria um erro crasso da minha parte, Cris, fazer essa exposição sem mencionar também a doutora Cláudia, que foi pioneira, né, nesse aspecto no Espírito Santo, e que tem uma energia também, assim como você, que parece que vocês não dormem, né? São pessoas incansáveis aí, a sociedade capixaba está muito bem servida de pessoas que defendem o direito das mulheres. Então, fico muito feliz que
Acabei de ver aqui, delegada Cláudia Dematei. Fico muito feliz, Cláudia, que você esteja aqui me assistindo hoje. Saudades de você, minha amiga. Então, prosseguindo, será que eu preciso de muito para estruturar um grupo reflexivo? Estrutura arquitetônica. Não é necessário muita coisa para a gente estruturar um grupo reflexivo. Então, olha, existe alguém que está lá no menor município, na menor comarca do Espírito Santo. Eu consigo estruturar um grupo reflexivo? Consegue. E isso é sempre uma coisa que o gestor público pergunta. Olha, quanto vai me custar para estruturar o grupo reflexivo? Basicamente nada. Basicamente a conta de luz do CREAS, e daí a gente só tem que cuidar para que as reuniões não sejam feitas no mesmo tempo em que o CREAS atenda as vítimas de violência, né, para que não exista aí um encontro indesejado entre essas pessoas, tá? Mas não preciso de muito, preciso apenas que seja, que tenha iluminação, uma iluminação razoável. Aqui o primeiro grupo que eu trabalhei na minha comarca lá inicial em 2018, vocês percebam ali a minha super sala 4D com um mega holograma, né? Na verdade ali é o pátio do CREAS, onde ali tinha uma churrasqueira, o pessoal faz um lanche para os homens autores de violência se sentirem acolhidos, né? E, gente, é impressionante como essas coisas funcionam. A gente, às vezes, acha que conversa não funciona, que papinho não funciona. No final, vou mostrar os resultados, tá? A doutora Cris já assistiu, acho que essa minha palestra, que é parecida com a que eu dei quando fui ao Espírito Santo a convite da doutora Cláudia, mas os resultados são impressionantes. Então, vejam que nós não precisamos de muito. Aqui em Altamira do Paraná, em 2019, um município com 4.000 pessoas, eu sempre optei por criar grupo reflexivo em todas as cidades das comarcas onde eu passei, tá? Porque como o grupo ele não é uma penalidade, eu acho ruim também ficar exigindo, por exemplo, que se o grupo só tem na sede da comarca, que o homem às vezes tenha que pegar um ônibus para ir até o grupo, perca o dia de trabalho, tem um problema com o patrão, etc, etc. Então, eu sempre tento instituir em todos os municípios. Quando não é possível, sendo instituído na sede da comarca, isso já é excepcional, excelente, tá? Então, vejam ali uma mesa de piquenique, basicamente, né? Eu ali de calça jeans, nunca vou de terno. Eu uso o terno nesses eventos só por mais questões de formalidade. Quem me conhece sabe que eu sou super informal, né? Gosto de brincar, mandar memes, tento viver a vida de uma maneira leve. E com eles eu não costumo ir de terno justamente por isso, para tentar quebrar essa barreira que às vezes eles acham que existe entre o promotor e eles. Ali eu vou como um ser humano conversar com eles também, né? Prosseguindo, quais são os temas das reuniões? A gente já falou um pouco disso, os temas são muito abertos, né? Desde controle da raiva, resgate da história de vida, conscientização sobre o que é a Lei Maria da Penha. E, claro, que esses temas que envolvem mais controle da raiva, resgate da história de vida, esses temas que não são jurídicos, não sou eu que ministro esses temas, são assistentes sociais, são psicólogos, enfim, pessoas com letramento nisso, né? Assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, pessoas que trabalham nessas áreas. Quem são os facilitadores? Facilitadores, geralmente, é o pessoal, no modelo que eu trabalho, que é com assistência social, porque eu sempre passei por comarcas pequenas. Essa semana que foi promovida a um grande centro, não estou nem acostumado ainda a ver tanto prédio ao meu redor, né? Os facilitadores, geralmente, são um ou dois funcionários da assistência social, que basicamente tem a tarefa de dar a chamada, fazer a chamada, registrar a presença deles, porque essa presença depois é enviada ao Fórum de Justiça para fins de cumprimento da medida protetiva de urgência, verificação desse cumprimento. Mas os palestrantes geralmente são pessoas convidadas e voluntários. Uma coisa que sempre me perguntam, olha, é necessário a capacitação dos facilitadores, dos palestrantes? Eu preciso trazer uma super capacitação de Brasília para que isso ocorra? Gente, eu asseguro a vocês, e acho que aqui a doutora Cláudia, que nos assiste, também pode assegurar isso, que o mais importante é colocar o grupo reflexivo para funcionar. Se a gente colocar o grupo reflexivo para funcionar com pessoas que tenham um letramento mínimo em gênero, que saibam o que é o direito das mulheres, aqueles homens já vão receber as informações, aquilo lá já vai fazer o efeito. Então, muitas vezes a gente fica procurando pelo em ovo,
procurando obstáculo para não instituir o grupo, enquanto isso as mulheres estão sofrendo violência doméstica. Então, quanto mais a gente consegue acelerar esse processo, claro, sem deixar de cumprir o básico para que o grupo seja efetivo, melhor, tá? Gosto muito de abordar a comunicação não violenta, apareceu ali. Excelente, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. A comunicação não violenta é uma ótima forma de abordar os homens autores de violência. Uma pergunta que sempre surge, que eu já vou adiantar, é a seguinte: grupos reflexivos são justiça restaurativa? Na minha humilde opinião, não, porque os homens são encaminhados por livre e espontânea pressão da ordem judicial, e a justiça restaurativa ela pressupõe a voluntariedade das partes. Mas eles não deixam de adotar alguns paradigmas da justiça restaurativa, como círculos, como horizontalidade entre as pessoas, como confidencialidade, não julgamento, né? Existe um número máximo e mínimo de participantes por turma? Gente, um número mínimo eu sempre acho que é de 3 a 4 pessoas, tá? Mas também não menos do que isso, porque senão também perde o caráter porque eles aprendem uns com os outros, né? Então perde o caráter, digamos assim, pedagógico da coisa. E máximo, gente, não pode virar um feirão do peixe também, né? Um grupo reflexivo com 20 pessoas não é um grupo, é um time ali de futebol, é um plantel de um time de futebol, né? E a gente tem que lembrar que eles acabam construindo vínculo entre eles mesmos durante as reuniões. Então, eu sempre digo que o ideal é ali, no máximo, 10, 12 pessoas, 8, 10, 12. Se passar um pouquinho também, tudo bem, ninguém vai morrer. Mas, assim, 15 já é muito, tá? A gente não pode... ele tem que ser, ao mesmo tempo, um trabalho em grupo, mas que não deixa de ser individualizado, porque esses homens falam, e eles falam muito, eles recebem um espaço de fala. Qual é a duração de cada turma? Eu já vi ali que perguntaram no chat, então as perguntas que eu vou vendo no chat, eu já vou respondendo aqui até para a gente adiantar um pouco as coisas. Não existe uma duração, máxima e mínima, né? Não existe algo fechado nesse sentido. Existem recomendações para que sejam 3, 4 meses, até 6 meses. Eu acho isso muito, e principalmente muito em locais, em estados onde olha, a doutora Ivana, que maravilha tê-la aqui conosco também. Estive com a doutora Ivana nessa semana, na segunda-feira, né, no Ministério Público do Rio Grande do Sul, e a doutora Ivana, assim como a doutora Cris, é daquelas que conhece chão da fábrica, né? Ontem mesmo eu vi que ela já estava em Lajeado, que é a cidade natal da minha família, na verdade, com um projeto que ela tem em Cal, na estrada no MP do Rio Grande do Sul. Que maravilha vê-la aqui, minha amiga, fico muito feliz. Qual a duração máxima de cada turma? Não adianta a gente fazer um grupo com 2 reuniões. A gente também estaria se enganando, né? Mas não adianta, na minha humilde opinião, e aqui contrariando até algumas recomendações, a gente fazer turmas de 6 meses, porque senão a gente não dá conta do passivo de homens autores de violência que a gente tem na comarca. Eu sempre digo, essa roda ela tem que girar, e ela tem que girar de uma forma efetiva, mas que aqueles homens saiam e entrem novos homens. Se a gente for fazer uma turma a cada 6 meses, imaginem isso em Vitória, por exemplo, ou em Vila Velha. Quantas turmas a gente vai fazer por ano? 2? Num cenário onde a violência doméstica possui altos índices. Então, é claro que a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio. Eu trabalho geralmente em cidades muito pequenas, com 5 a 6 encontros, em cidades um pouco maiores, que têm mais homens autores de violência, geralmente a sede das comarcas, com 8 encontros, exatamente como a Joyce falou ali. 8 encontros eu acho que é o ideal. E se vocês tiverem a possibilidade, eu sou meio assim, meio maluco, né? Meio lunático. Eu instituí um grupo pelo judiciário, um grupo pela assistência social, e no outro município um grupo pela assistência social. Então, assim, quanto mais grupos, melhores, porque a demanda, vocês sabem, que todos trabalham com enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, a demanda é infinita, e quanto mais cedo esses homens entrem nesse letramento em gênero, mais rápido eles vão sair e eles vão começar também a propagar essas informações, além de ter o seu comportamento anteriormente internalizado, desconstituído, aquele comportamento machista, e passar a tratar a mulher com o mesmo respeito e a mesma consideração que eles tratam os seus pares homens.
Já falei um pouco disso, né, dos temas das reuniões, conteúdos mínimos, o CNMP sugere ali alguma coisa, mas nada impede que, se por acaso, em alguma localidade, tenha uma demanda específica, por exemplo, uma localidade que seja cheia de comunidades indígenas. Em uma das minhas primeiras experiências com violência doméstica, foi fazendo um ciclo de palestras em 6 comunidades indígenas de uma comarca do interior do Paraná. E depois até achei engraçado essa viagem, eu fiz a partir de uma designação do Centro de Apoio de Direitos Humanos, me pediram para fazer, fui lá e fui. Fiz. O cacique mandou um áudio para o coordenador do Centro de Apoio, agradecendo, dizendo que aquela conversa com os indígenas havia erradicado a violência doméstica dentro das comunidades indígenas. Então, nada impede que, se eventualmente existir um ponto específico cultural, local ali, naquela comunidade, vocês introduzam esse tema. E antes que alguém pergunte, pessoal, índios também têm celular, índios também usam celular, dirigem carros, né? Espero que todos saibam que a gente já não está mais naquela época do integracionismo. Os indígenas hoje, eles fazem parte da nossa sociedade tanto quanto a gente, e chamar eles de índio integrado, não integrado, isso é absolutamente ultrapassado e não recepcionado pela Constituição, esses dispositivos do Estatuto do Índio, né? O ideal hoje é a gente ler o direito dos povos indígenas a partir da Convenção 69 da OIT. Tá? Então, já falei um pouco sobre o conteúdo, já tinha falado um pouco sobre isso, já falei quem são os palestrantes, quem são os facilitadores, né? E já falei sobre a capacitação também, o CNJ fala sobre capacitação quando possível, e eu esqueci de me apresentar no início da minha fala, eu sou um promotor do chão de fábrica também, né? Eu participo dos grupos, quem tiver a curiosidade depois, no final, vai ter o meu Instagram ali para vocês olharem, eu coloco lá as fotos das minhas participações nos grupos, faço júri de feminicídio, processo homens autores de violência doméstica, eu estou no chão de fábrica mesmo, tá? Então, eu digo que quando o CNJ nos abre essa possibilidade de dizer que a capacitação é interessante quando possível, gente, só a doutora Cris no Espírito Santo, que é uma pessoa que tem um super letramento em gênero, a secretária, certamente conhecerão pessoas que vocês reúnem um grupo de 5, 6 pessoas ali e fazem uma mini capacitação por vídeo. Eu me prontifiquei para o Ministério Público de Alagoas, me prontifico aqui, se o Ministério Público do Espírito Santo tiver interesse também, gravo um vídeo para ajudar, né, nessa capacitação, se for um caso, eu falando sobre alguns pontos também, e para passar para as pessoas que querem instituir o grupo, gravo um vídeo também, não tem problema nenhum, mas eu acho que a gente tem que pôr a mão na massa, né? Ir para o chão da fábrica, instituir esses grupos, porque enquanto a gente não está instituindo esses grupos, que é uma obrigação do poder público, as mulheres estão sofrendo violência doméstica e familiar. E a gente sabe que existem esses dados, a cada tantos minutos uma mulher é vítima de feminicídio, eu não vou ficar comentando sobre isso aqui para não fugir muito do meu tema, e por causa do adiantado da hora também. Qual que é o número do participante? Já falei também que a gente não pode alargar muito, acho que no máximo 12, 13 participantes. A ideia não é ser um turmão Feira do Peixe, é não ser um grupão, porque a gente trabalha com a confidencialidade, com o fortalecimento de vínculos. Vocês vão ver que eles saem muitas vezes das reuniões, um abraçando o outro, tchau, cara, não sei o quê. Aquela coisa de homem que vocês sabem como é que é, né? Nos vemos semana que vem, não sei o quê. Então, eles fortalecem os vínculos uns com os outros e com os palestrantes também. Uma outra coisa que eu vou falar aqui, porque senão eu me esqueço. A minha experiência com grupos reflexivos é talvez a maior ou uma das maiores experiências em termos emocionais que eu já tive como promotor de justiça. Porque não houve uma única oportunidade em todas as comarcas que eu passei em que eu não fiz o encerramento da turma, em que ao menos um dos participantes não tenha me perguntado se ele não podia continuar nas reuniões. Então vejam como eles precisam desse espaço de fala. Uma pergunta que sempre surge aqui, Cris, para a gente se encaminhar para o encerramento. As turmas devem ser fechadas ou abertas? Aqui eu sempre uso o exemplo da autoescola, né? A autoescola trabalha com turmas abertas. Você vai lá, se matricula, começa a assistir a aula e você tem um ciclo de aulas para completar e no meio desse ciclo vai entrando novos alunos, né? Isso é uma turma aberta. Grupos reflexivos, as turmas têm que ser fechadas, porque eles têm vínculos entre eles e seria muito... Seria até absurdo a gente pensar que, olha, no terceiro encontro chegou mais 2 homens, e daí depois, no quarto encontro, chega mais um. Então, fechou o número de participantes mínimos, começa o grupo, aquela turma vai até o final, encerra,
começa-se outro grupo e assim vai indo. Eu sempre trabalhei com turmas fechadas por conta dessa questão, dos vínculos, da confidencialidade que a gente tem ali, dos vínculos e da relação de confiança que eles criam entre eles, tá? Não há um número fechado de encontros, o CNJ sugere até 12 encontros, eu acho muito, como eu já falei sobre isso também, das duração de turmas, eu acho muito 12 encontros, porque a gente não consegue dar vazão ao passivo existente na comarca. Em comarcas maiores, como Vitória, vou usar o exemplo, já que a Ivana está aqui, Porto Alegre também, o ideal seria instituir os grupos reflexivos de forma descentralizada por bairros, né? Eu sei que tem foro do distrito de não sei o quê, foro central. Então, o ato foi em tal local, vai para o grupo reflexivo que é instituído pela assistência social no bairro e tal. O ato foi em tal local, vai para o grupo reflexivo do Poder Judiciário no foro central. Em cidades grandes, a gente tem essa possibilidade de, eventualmente, trabalhar com essa descentralização dos grupos em vários locais também, né? Tudo isso a gente precisa pensar. E, gente, eu acho que assim, eu não consigo entender como em 2024 nós ainda não nos organizamos todos, né, enquanto sistema de justiça, para colocar isso como uma das ações principais que a gente tem que fazer. Porque eu vou começar a falar um pouco dos resultados já. Aqui é o meu último grupo reflexivo, né, que eu fui promovido na semana passada, uma sala do CREAS também, conversando com 5 homens. Esse é de um município menorzinho, então por isso que o grupo foi feito com menos pessoas, e o importante é fazer a roda andar, tá? Aqui, os números atualizados até o dia da palestra de hoje, tá? Meus números. E quando eu digo meus números, eu gosto aqui de fazer um disclaimer, de fazer um aviso, de avisar vocês. Não é porque são os grupos do Timothy ou do Tim, podem me chamar de Tim também, não é porque são os grupos do Timothy que esses números que os resultados são esses. Quaisquer grupos reflexivos que eu já vi e que eu já ajudei colegas do Brasil afora a montar, possuem uma taxa de sucesso absolutamente incrível. Os meus números atualizados até o dia de hoje dos grupos que eu ajudei a montar são o seguinte: 524 homens autores de violência doméstica participaram dos grupos e apenas 2 homens voltaram a praticar violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente teria aí uma porcentagem ali de, sei lá, 98 ponto alguma coisa por cento. E desses 2 homens, eu confesso que eu coloquei um deles por questão de honestidade, porque um deles tem um problema de saúde mental, foi até encaminhado já para internação em questão sanitária. Então, ali também talvez não tenha conseguido compreender bem o tema das palestras. E o número de feminicídios nas minhas comarcas, depois que eu implementei os grupos reflexivos, é o gigantesco e grandioso número de 0 feminicídios consumados nas minhas comarcas. Tá? E por que eu posso falar que os grupos ajudaram nisso? Porque quando eu vou explicar aqui rapidamente para quem não é promotor de justiça, para quem não trabalha no sistema de justiça, quando a gente é promotor, a gente chega numa comarca e a gente herda os processos do promotor antigo. O juiz também é assim. E eu fiz vários júris de feminicídio nessas minhas comarcas, então eu sabia que existia esse problema, essa questão nas comarcas. E a partir da instituição dos grupos, isso não houveram mais feminicídios consumados. Estou dizendo que só por conta dos grupos isso parou de acontecer? Não. Mas certamente os grupos foram uma métrica importante nessa desconstrução cultural, principalmente porque eu estava em cidades pequenas, e aí eu comecei a trabalhar rápido com esses homens, e quando você vê, você já atendeu 150 homens de uma cidade que tem 3 mil habitantes, é muita gente, né? A partir do pressuposto que boa parcela não vai praticar atos de violência doméstica. Então, grupos reflexivos funcionam, gente, funcionam muito bem, com muito pouco em termos de orçamento e até mesmo de esforço. A gente precisa só de pessoas engajadas e com boas ideias. A gente faz uma revolução na violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente sabe que quando acontecer um feminicídio, todo mundo já perdeu. Eu vou lá no júri e me esforço para o sujeito pegar a pena maior possível? Sim, me esforço. Faço as perguntas até não poder mais para que o juiz leve a pena lá para cima. Só que a vida da mulher já não volta mais, a maior violação de direitos humanos de uma mulher já aconteceu. Tirando feminicídio e crimes sexuais, os homens, em geral, não respondem preso, salvo uma situação peculiar de descumprimento de medida protetiva. E isso é importante, tá? Esse é um outro problema, que aqui agora fazendo com todo respeito, uma breve crítica ao legislador, que o pacote antifeminicídio poderia ter trazido, colocado como condição especial de progressão de pena
ao feminicida, além daquela porcentagem alta que foi colocada, a frequência em um grupo reflexivo dentro da penitenciária. Porque senão, Cris, o que está acontecendo? A gente está trabalhando com os homens que ameaçam mulheres, praticam vias de fato, praticam lesões corporais, que, claro, são atos lamentáveis, com certeza, e muitas vezes a gente está trabalhando ali para prevenir um feminicídio, mas a gente não está trabalhando com os feminicidas também. Então, eu acho que cabe até um movimento, quem sabe, da Copevide, de alguém, para a gente sugerir um projeto de alteração legislativa para que seja colocado uma condição especial de progressão de regime, que dentro da penitenciária, esses homens feminicidas, para que eles progridam para o regime semiaberto, eles frequentem um grupo reflexivo. A gente sabe que o Supremo já disse que isso é possível, lá nos crimes contra a administração pública, quando o legislador obriga a reparação do dano, o Supremo já disse que é possível colocar requisitos específicos na progressão, que isso é constitucional. Para finalizar, aqui uma das últimas reuniões que eu fiz antes de ser promovido, também na minha comarca, na minha última comarca, em Santo Antônio do Sudoeste. E, gente, é impressionante como eles falam nas reuniões, tá? E falam muito. Não teve uma vez... Eu sempre chego e falo, não estou aqui para falar de processo de vocês, eu tenho X quantos processos, 1000 processos na promotoria, nem saberia lembrar dos processos, mas me coloco à disposição para vocês irem no fórum conversar comigo sobre o processo, eles vão, né, muitas vezes, né? Então, aqui a minha última, e aqui 3 livros que eu gosto de indicar para quem eventualmente queira aprofundar o tema. O primeiro é de uma promotora do Rio Grande do Sul, Catiúcia Ribas Barim. Ela escreveu esse livro antes da alteração da Lei Maria da Penha, tá? Que ela já trabalhava com esses programas de intervenção para homens autores de violência doméstica como uma medida protetiva inominada. O segundo é de uma professora muito, mas muito qualificada do Sergipe, chamada Graziele Vieira. Esse já está na 2ª edição, tá? E o terceiro é sobre violência doméstica e justiça restaurativa. Esse da Sandra Magali, ele é mais novo. Eu já disse que, na minha opinião, os grupos não são justiça restaurativa, mas esse livro também nos traz boas ideias, né, de boas práticas para que a gente possa, então, trabalhar com esses homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher.